Iniciando a nossa quinta aula do módulo de contabilidade de custo. Vamos para o quadro? Na aula de hoje veremos formação no preço de venda e análise do ponto de equilíbrio. E o objetivo é compreender as metodologias para a formação do preço de venda, realizar análise do custo, volume e lucro, ou seja, análise do ponto de equilíbrio. Importantíssima a aula de hoje, hein? Muito importante. Um dos grandes déficits de hoje em dia é as empresas não saberem fazer a formação de preço. Então, primeiramente, o que temos que identificar é a diferença entre preço e valor. Valor é algo subjetivo e dependerá do grau de utilidade que este bem terá para as pessoas que o consomem, certo? Então, valor é algo subjetivo. Por exemplo, insulina é indispensável para as pessoas que sofrem de diabetes, enquanto o resto da população não lhe dá a mínima importância. Outra questão de valor. Qual é o valor do petróleo no dia de hoje? Importantíssimo, certo? E qual é o valor do petróleo no meio do deserto? Será que a água não tem mais valor do que o petróleo? Exatamente. Então, valor é algo subjetivo. O que veremos é o quê? Preço. O preço é a expressão quantitativa do valor. Então, como quantificar esse valor? Como dar um preço para esse valor? Entre diversas metodologias, as metodologias baseadas, existem metodologias básicas, que são metodologia para a formação do preço de venda, que são metodologia baseada na concorrência. O que é essa metodologia baseada na concorrência? É considerada a mais simples. A mais simples, a mais utilizada porque não tem muitos recursos. E ela consiste em quê? Consiste basicamente em observar os preços praticados por concorrentes diretos e segui-los ou não, de acordo com objetivos traçados para a empresa. Exatamente. Então, vem comigo aqui na tela. Vamos lá. Na concorrência, eu tenho uma padaria, abri uma padaria em um determinado local, não tenho um conhecimento sobre o custo, o que eu faço na padaria? Vou verificar as padarias na redondeza, naqueles bairros, e buscar um preço que está sendo praticado. Legal, ele está praticando o mesmo preço. Não exatamente. Porque apesar do preço ter sido praticado, os custos são diferentes daquela padaria para a sua padaria. Então, temos que ter o devido cuidado. Às vezes, os preços podem estar equiparados, mas os custos não. Aquela padaria pode estar botando um preço mais baixo, porque os custos dela são mais baixos. Entendeu? Então, para a tela. Outra metodologia. Método baseado no valor percebido pelo consumidor. Esse aqui são das grandes marcas, né? E consiste em quê? Verificar o preço que os consumidores estariam dispostos a pagar pelo produto, ou seja, disposto a pagar pelo produto ou serviço. O preço dessa forma ser ajustado à necessidade e interesse do público que se pretende alcançar, certo? De novo, o que acontece nessa formação de preço? Acontece o seguinte, lembra aquele tênisinho famoso com aquelas marcas? O custo da sua produção, às vezes, é simplesmente R$100, R$80, mas o seu valor chega a R$400. Por quê? É a marca, existe alguma coisa por trás, qualidade, vários outros fatores a mais. E é quanto o consumidor está disposto a pagar. Vamos ver o próximo. Próxima metodologia de formação de preço? Só voltando aqui. Então, como eu falei, o preço do produto ou serviço é verificado pelo quê? Pelo que o consumidor estaria disposto a pagar, certo? Qual é o nome mesmo? Percebido pelo consumidor. Qual é o nome anterior? Baseado na concorrência. E o terceiro e o mais importante para a nossa aula de hoje, que é o quê? Um método baseado nos custos. Essa formação de preço, ela se baseia nos custos da produção, juntamente com outros atributos para a sua formação de preço. Mesmo que tenha o valor agregado, que é naquela metodologia percebida pelo consumidor, a primeira parte da formação do preço é com base nos custos, posteriormente com base no que é percebido pelo consumidor. Então, o que é esse método baseado nos custos? Os custos exercem um papel fundamental
na tomada de decisão para a formação do preço, né? Ou seja, custos, que a gente vem falando. Devendo estar claro 3 itens para a formação do preço de venda, a saber, quais são? O custo unitário, encargos tributários e margem de ganho desejada. Então, para a gente fazermos uma formação de preço com base nos custos, o que precisamos saber? Custos unitários, que vimos. Encargos tributários, não é visível, mas é uma metodologia fácil. E a margem de ganho desejada. Isso aí. E o nosso Brasil, a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, como todo mundo sabe. Não considerar os impostos, os ISS, ICMS da vida, o que ocorre? Ocorre que é um dos principais motivos para o problema da definição de preço e, automaticamente, o encerramento ou falência das empresas. A desconsideração da carga tributária acaba ocasionando em falência das empresas. Mas espera aí, então quer dizer que eu tenho que fazer minha formação de preço baseada nos custos? Exatamente, você tem que fazer sua formação de preço baseada nos custos. E como vou fazer isso? Bom, um nomezinho fácil, um make-up. É esse nomezinho aqui que vai te utilizar, você vai te ajudar, que é um método bem simples. Simples? Nem tanto, mas vai ficar simples agora. O make-up é um dos métodos mais simples para a determinação de preços dos produtos fabricados pela empresa. Exatamente, o mais simples nesse módulo de custo. E ele consiste em adicionar uma margem de lucro, olha, margem de lucro, aos custos dos produtos fabricados, aos serviços prestados. Então, o que consiste o make-up, professor? Make-up é simples. É o custo unitário do produto, certo? E a porcentagem do valor desejado. O custo do produto foi 100, eu quero 50%, né? É por aí vai, e a gente vai ver essa conta. Como que fica essa conta? O make-up, ele deverá refletir o quê? Um percentual sobre os custos unitários, tá vendo? É um percentual sobre o custo unitário. Então, qual é o primeiro passo para definirmos o preço para o make-up? Definir o custo unitário. Lembra na aula passada que vimos o quê? Custo unitário. Como definir o custo unitário? É para isso que a gente viu como definir o custo unitário. Para saber fazer a formação do preço. Então, o preço de venda é igual ao custo unitário mais o percentual do custo unitário. Como é que fazemos o percentual do custo unitário? Voltando aqui, olha, desejado vezes o custo, vamos achar o percentual do custo unitário. Professor, é difícil. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Uma fórmula simples. Preço de venda. Eu quero saber o preço que eu posso praticar, que eu quero praticar. Qual é o custo do meu produto? R$2. Qual é o percentual do custo? Lembra aquele percentual que eu desejo? 40% de R$2. Então, o preço de venda, 40% de R$2 vai dar 0,80 centavos. Então, qual é o preço de venda que eu vou praticar? R$2,80. É simples assim, professor? É, gente, é só isso. O custo unitário mais a percentagem desejada. Mas espera aí, esses 40%, de onde você vai tirar? Da sua cabeça? Não, aí vem um pouco a complicação, né? Vamos desvendar esse 40%. Esse 40% é o quê? Para isso você precisa o quê? É necessário determinar o percentual das despesas de venda, das despesas administrativas, né? Assim como o percentual do lucro desejado. E não podemos esquecer do quê? Ponto principal, as alíquotas dos impostos para o produto ou serviço. Entendeu? Nossa, professor, o senhor falou que era fácil, mas é fácil, é fácil. Para começo de tudo, o que a gente tem que fazer? Identificar os custos, as despesas, para posterior começarmos a trabalhar. Vamos ver o próximo quadro. Como eu falei, na prática, né? Na prática, o que vai acontecer? A gente vai ter uma fórmula. E como vai ser essa fórmula? Olha a fórmula, vamos prestar atenção nessa fórmula. 100% menos impostos e taxas sobre venda. A porcentagem do impostos e taxas sobre venda. Mais o quê? Porcentagem
de margem bruta. Professor, você me deu uma fórmula, mas ainda está complicado. E também tem, ó, esse é o make-up divisor, e tem um multiplicador. 1 menos o make-up divisor. Professor, o senhor falou que era fácil? Calma, agora vocês vão entender como é fácil, certo? Vamos tirar um exemplo aqui de um modo mais fácil. Qual seria o modo mais fácil da gente identificar nossos custos? Vendo as vendas passadas e fazendo um cálculo sobre ela. Então, a nossa receita passada foi 100%, independente do valor, 100% daquela receita. De 100%, lembra que é a receita, né? É o dinheiro ganho com as vendas. Desse 100%, 18% foi para o ICMS, 0,65% para o PIS. COFINS, 3%. Comissão sobre venda, 2%. Então, o que eu faço? Somo tudo. Isso aqui, ó, 23,65% foi imposto e taxa sobre vendas. Entenderam? Somando tudo, vamos achar esse valor. Esse valor é o quê? A somatória dos impostos e taxa sobre vendas. E as despesas. Fazendo a mesma fórmula, né? Temos os valores das despesas anteriores. O que podemos fazer? Fazer uma comparação. Quanto dessa despesa aqui equivale à nossa receita? Olha, a nossa despesa foi 5%. E a despesa administrativa? Ela equivale a 7% da nossa receita. E o imposto de renda? Putz, ainda tem isso, né? Exatamente, 20% da receita. A partir daqui, achamos o quê? As porcentagens, certo? Que, utilizando essa porcentagem em cima do custo, elas cobrirão todas as despesas da venda. Despesas e impostos das vendas. Professor, deixa mais claro? Vamos lá, gente. Só, voltando aqui, soma dos valores. Agora a gente vai somar esse valor com esse valor, certo? Deu 55,65. Lembra aquela fórmula do make-up divisor? Agora vamos devagar. Make-up divisor. Como que eu faço a fórmula do make-up divisor? 100%, certo? 100% das receitas. Então, 100% menos 55,65. O que é esse 55,65, aluno? Quero ouvir você aí. Fala para mim. Exatamente. 55,65 é a soma da porcentagem dos impostos e taxa sobre venda mais a margem de lucro bruta. Entendeu? É isso aí. Então, esse 55,65 é exatamente a soma desses valores. Vamos lá, devagar. Tá bem, professor? Então, quer dizer que eu pego 100%, subtraio esses dois valores, né? E depois divido por 100? É isso. 100 menos 55, agora de cabeça, 44, 70, 35, certo? 44, 35 dividido por 100, que é igual a 0,4435. Então, a gente achou um número mágico. Esse aqui é um número mágico, certo? Mas também podemos fazer por outra fórmula. Qual? 1 dividido por 0,4435, que achou esse outro valor. É outro número mágico. Professor, por que esse é um número mágico? Olha aqui, gente, por que ele é um número mágico? Preço de venda à vista é igual a custo dividido pelo make-up. Lembra? Make-up divisor. Qual é o número mágico dele? 0,4435. O que eu faço? Identifico que o meu custo unitário é R$50. Eu pego, divido pelo quê? Pelo quê? Exatamente, pelo número mágico, 0,4445. E vou chegar ao preço de R$112,74. Entenderam? Exatamente isso. Esse é o número mágico. Por que ele é um número mágico? Porque, se o produto tiver o mesmo ICMS e ISS, mesma despesa, independente de qual produto for, você vai usar isso aqui para qualquer produto. A única coisa que vai ser diferente é o custo do produto, entenderam? Então, você fazendo um estudo da sua planilha de despesas,
da sua planilha de impostos, você alcança um número. A partir desse número, você multiplica pelo custo do produto. Independente do custo que for, você vai usar o mesmo divisor. Tá bem, professor? E o que é o tal do make-up multiplicador? Make-up multiplicador é um modo diferente de fazer essa conta. Qual é esse modo diferente? Em vez de dividir, nós multiplicamos por esse valor aqui agora. Então vamos lá. Custo 50 vezes 225,479, que achamos 112,74. Tá vendo? Mesmo valor? Concorda comigo? Aqui, ó. Mesmo valor. É isso aí, gente. É formação de preço. Ufa! Professor, só às vezes corre demais. Realmente. A gente tem um tempo muito curto aqui. O pessoal da EAD, ela tem essa desvantagem. O tempo é curto, então tem que ver muita matéria em pouco tempo. Mas qual é a vantagem da EAD em relação ao presencial? É que a EAD, ela pode ver e rever essa aula, e o presencial não. Concorda comigo, professor? Com certeza, professor Luiz. O aluno já sabe bem disso. Nas nossas aulas anteriores, sempre revisando e sempre fixando ainda mais o conteúdo que é bem repassado aqui pelo nosso excelente professor Luiz. Obrigado, professor. Eu que agradeço essa companhia aqui. Mas nem tudo é flores. Vamos continuar nossa aula. Vamos para o próximo assunto. Vamos lá, quais são o nosso próximo assunto? Ponto de equilíbrio, margem de contribuição e margem de segurança. Margem de contribuição. Palavrinha mágica, margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É o preço de venda dos produtos menos seus custos e despesas variáveis, certo? Vamos lá, rever? É o preço de venda menos seus custos e despesas variáveis. Espera aí, o senhor já falou de custo e despesa variável. Exatamente. Lembra a aula passada? Custos e despesas variáveis. Vai para onde? Custeio de absorção. Lembra? Preço de venda menos o custeio, o custo e despesa variável, que dá o CPP, né? Ele é isso aqui onde vamos utilizar. Mas espera aí, professor, o senhor está enrolando aí. O que é a margem de contribuição? Preço de venda menos custos de despesas. Representa o quê? A parcela do preço que está disponível para a cobertura dos custos fixos para a geração do lucro. Certo? Espera aí. Vamos lá. Margem de contribuição. Eu botei custo fixo, eu vou cortar ali, né? Na verdade são despesas e impostos. O que é a margem de contribuição? Eu produzi um produto, vendi ele por R$100. E desses R$100, R$40 eram custos, certo? R$40 eram custo. Então, 100 menos 40 sobrou 60. O que é esse 60? Esse 60 é o valor que sobrou para cobertura de despesas, impostos e tudo mais. Então quer dizer que através da margem de contribuição você pode observar o quanto vai te sobrar para pagar o resto do que faltava pagar na sua empresa, certo? Vamos para o exemplo prático aqui? Vem comigo. Vamos lá, comparação de dois produtos pela margem de contribuição. Olha só, o produto A, ele tem o preço de venda R$10, certo? E o custo de despesa variável dele é qual? 6. Então quer dizer que quando eu subtraio 10 menos 6, encontro o quê? A margem de contribuição de R$4. Tá bom, professor, entendi. Então a margem de contribuição é fácil. O preço de venda menos os custos na produção do produto, certo? É isso aí, gente. E sobrou R$4. Mas para que eu quero saber isso? Então vamos comparar com o produto B? Produto B, preço de venda, R$20, certo? Custos e despesas, R$10. Margem de contribuição, R$10. Opa, espera aí, tem uma diferença. Quanto é a porcentagem em relação ao preço de venda? A porcentagem aqui, ó, 40% em cima de venda. E aqui,
50%, né? Calma, professor. Me ajuda aqui. O que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aluno. Através da margem de contribuição, podemos tomar uma decisão de qual o melhor produto a produzir. No momento de decisão entre um produto e o outro, a margem de contribuição vai te ajudar a definir qual é o produto a ser produzido. O produto A, o valor dele é R$10. E ele só me dará uma margem de contribuição de R$4. Enquanto o produto B, o valor 20, me dará uma margem de contribuição de R$10. Certo? Numa decisão dessa, o gestor pode definir, não, a margem de contribuição, eu irei pela margem de contribuição. Apesar, olha, produzindo um único produto, eu consigo R$4. Produzindo um único produto, eu consigo R$10. Exatamente. Então, a margem de contribuição vai ajudar o gestor a tomar decisão em qual produto melhor será produzido. E também ajudará em quê? Verificar quanto sobrou para pagar o resto das despesas. Certo? Margem de contribuição. Então, o confronto dos dois produtos, observa-se que o produto B seria preferível ao produto A, pois sua lucratividade, dada pela margem de contribuição, é maior do que a do produto A. Concorda comigo? 4, 10. Pelo critério de rentabilidade, né, razão da conversão, o produto B também é melhor. Rentabilidade. Olha, esse aqui, pelo critério de lucratividade, traz um lucro maior, e a rentabilidade, tá vendo? A rentabilidade desse é quanto? 40%. Ele é 40% em cima do valor. Enquanto esse vai dar o quê? Ele 50% em cima do valor. Ufa! Ufa! A aula tá corrida hoje. É assim mesmo. Depois vocês vão rever e aperfeiçoar. A margem de contribuição. Professor Ivan, o senhor lembra quando a gente falava lá no começo, a contabilidade de custo ajuda o gestor na tomada de decisão. A margem de contribuição está aí, mais um exemplo nessa ajuda de tomada. E a importância de conhecer os custos na formação do preço. Concorda comigo, professor? Com certeza, extremamente necessário você conhecer o custo do produto, o custo do serviço, né? Isso porque, conhecendo isso e observando o mercado, você vai observar e vai verificar qual é o preço que você vai fixar para esse determinado bem ou esse serviço. E com isso você consegue, de certa forma, embutir uma margem de segurança na venda desse produto e no retorno que ele vai lhe proporcionar. Professor Ivan sempre agregando conhecimento, isso aí é um poço de conhecimento. E então é isso, gente. A margem de contribuição ela ajuda a tomar decisão em qual produzir. Se temos uma máquina, só podemos produzir um produto. O que faremos? Faremos a verificação de quanto aquele produto A pode ser vendido no mercado e quanto B. E a aceitação dos produtos, né? E veremos a margem de contribuição. Exatamente, a margem de contribuição vai nos dar o quê? Qual é o produto ideal a ser produzido, certo? Próximo item. Análise do ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Vamos lá. O ponto de equilíbrio operacional da empresa é o nível de vendas. Olha, bem fácil. Ponto de equilíbrio é o nível de vendas necessário para cobrir todas as despesas operacionais. Ou seja, o ponto que as receitas e despesas são iguais a zero. Ponto de equilíbrio, professor. O senhor já botou outra coisa. É, mais uma matéria. Fácil, fácil. O que é o ponto de equilíbrio? De tudo quando a receita e os custos se cruzam. E esse ponto vai dar zero. É quando a partir daquele momento eu começo a ter lucro. Quando a receita que eu já tive cobre todas as minhas despesas e eu começo a ter lucro. Certo? Vamos ver? Vai ficar mais fácil ainda. A análise do ponto de equilíbrio, ou análise de custo, volume e lucro, é usada para quê? Determinar o nível de operação necessário para cobrir todos os custos operacionais. Avaliar a lucratividade associada a diferentes níveis de venda e avaliar o aumento ou redução do preço. Opa! Agora chegou aqui o ponto-chave. Esse aqui é o nosso gráfico de ponto de equilíbrio. E o que podemos observar nesse gráfico de ponto de equilíbrio aqui? Professor Ivan, desculpe. Esse PE, meu Deus do céu, o que é isso? O que é essas linhas aqui? Isso aqui é um custo fixo?
que é isso aqui, professor? Professor, os alunos observem bem aí no gráfico que PE é o nosso ponto de equilíbrio, né? E o que é que isso significa? No exemplo aí dado, significa dizer que se nós conseguirmos vender, a empresa conseguir vender uma quantidade de 5 máquinas, por exemplo, ela vai obter uma receita de 40 mil reais, né? Isso significa dizer que se ela vender mais do que 5, ela vai começar a ter o quê? Lucro. Certo, pessoal? Ó, veja a área de lucro aí no gráfico. Por outro lado, se nesse determinado período, se ela conseguir vender uma quantidade inferior a 5, aí ela não vai ter o que? O lucro desejado, e sim vai ter o prejuízo. Por quê? Porque as despesas estarão superando o que? A receita daquele período. Basicamente é esse o entendimento. Explicação melhor essa, não. Acho que não tem mais o que falar desse gráfico. Esse gráfico é isso. O ponto de equilíbrio é o ponto zero, onde quando todas as nossas despesas foram cobertas pelas nossas receitas de venda. Mas agora que a gente viu, começou a visualizar, e eu já vi que vocês gostaram desse gráfico, porque ele foi bem elucidativo. E só para bater em cima mais um pouco. O que significa? Ponto zero. Acima do ponto de equilíbrio, lucro. Abaixo, prejuízo. É como o professor falou. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos ver isso na prática. Ponto de equilíbrio. Então, como é calcular o ponto de equilíbrio? Precisamos de duas fórmulas para calcular o ponto de equilíbrio. Esse é o ponto de equilíbrio da unidade, que significa o quê? Custos e despesas. Custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Certo? Opa! Professor, você falou a margem de contribuição lá atrás. Exatamente. Aquela fórmula da margem de contribuição, ela vai ajudar a gente a fazer a formação do ponto de equilíbrio. Tá ok? E ponto de equilíbrio de valor. O ponto de equilíbrio de unidade e valor. Vamos ver o que é aqui no gráfico. O ponto de equilíbrio de unidade vai nos dar quantas unidades serão necessárias vender para conseguir obtermos lucros a partir daí. E o ponto de equilíbrio de valor vai ser o valor, referente ao valor. Certo? Vendo a fórmula, agora vamos botar essa fórmula na prática, gente. Vamos trabalhar um pouco? Preço de vendas, R$100. Custo fixo, 180. Despesas variáveis, 60 mil. Custos variáveis, R$40 por unidade. Despesas variáveis, R$10 por unidade. Vamos começar na margem de contribuição. Margem de contribuição é o quê? Preço de venda menos custos e despesas variáveis. Então, vamos lá para a nossa margem de contribuição. Qual foi o preço de venda praticado? 100. 100. Menos custos e despesas variáveis. Cadê? Custos e despesas variáveis. 10 mais 40, 50. 100 menos 50, 50. O que é esse 50? Exatamente. A margem de contribuição. Lembra do que é a margem de contribuição, certo? Margem de contribuição é o preço de venda menos os custos que vão gerar o valor para cobrir as despesas. Exatamente. Então vamos lá. PEC. O que é o PEC? Ponto de equilíbrio contábil, né? Então é o que a gente está estudando. Existem diversos outros pontos de equilíbrio, mas o foco nosso hoje é o ponto de equilíbrio contábil, que é o mais utilizado na prática, certo? Então, qual é a fórmula dele? Custo de pesos fixo dividido pelo margem de contribuição unitária. Qual é o custo de despesas fixas? Custo de despesas fixas, 60 mil. Opa! E os custos, 180, certo? Então, 180 mais 60, dividido por quem? Margem de contribuição. Como que a gente achou a margem de contribuição? Aqui em cima, olha. Preço de venda menos os custos de despesas variáveis. Achamos a margem de contribuição, 50, né? Então, vamos lá. Como é que acha o PEC? Custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Custo de despesa fixa, 180 mais 60, dividido por 50, 4.800 unidades. E para o valor, como que eu acho para o valor então, professor? Para o valor é fácil. O que você faz? Pega a unidade e multiplica
pelo valor de venda, que é 4.800. Gente, a partir daqui é só fórmula. Olha, eu vou deixar aqui até limpinho para quando vocês forem ver lá na sua casa, ver as fórmulas mais limpas, certo? Só fórmulas. Olha, preço de venda menos custos e despesas variáveis. Vocês vão pegar os custos e despesas variáveis, custos e despesas variáveis, somar e subtrair do preço de venda, certo? Beleza, fácil. Custos e despesas fixos dividido pelo margem de contribuição. Então vai fazer o quê? Somar e dividiu, achou 4.800 unidades e 480 mil. Mas professor, o que o senhor quer dizer com esse 4.800 e 480 mil? Lembra aqui? Exatamente. Isso quer dizer que quando eu vender 4.800 unidades e obter 480 mil, o que vai acontecer? Eu vou obter meu ponto de equilíbrio, meu ponto zero. A partir de 4.800 unidades para cima, eu terei lucro. Para baixo, eu terei o quê? Prejuízo. Exatamente, o ponto de equilíbrio ele serve para isso, para a gente identificar quantas unidades serão necessárias vender para obter lucro. Certo, gente? É isso aí, vocês vão rever isso aqui e vai se tornar cada vez mais fácil. Mas não dá tempo de rever agora não. Agora a gente tem que ver outro assunto. E qual é esse assunto? Margem de segurança. O que é essa margem de segurança? Essa aqui é muito fácil, professor. O senhor não precisava nem ter dado tudo que eu já adivinhei aqui na sala. Né, professor? Com certeza, aluno. É isso aí. Você está excelente, está no nível excepcional. Mas vamos estudar. É o excedente das vendas. Margem de segurança é o que sobrou das vendas da empresa sobre as vendas que representam um ponto de equilíbrio. Ou seja, representa quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa. Pode ser expressado em unidades físicas ou monetárias. Professor, deixa um pouquinho mais claro? Vamos lá, lógico que eu vou deixar mais claro. Lembra o ponto de equilíbrio? Então, o ponto de equilíbrio da empresa JJ foi de 4.800 unidades por mês. 4.800 unidades por mês. Suponhamos que a empresa comercializa 6.000 unidades por mês. 4.800 foi o ponto de equilíbrio. 6.000 foi a unidade vendida. Certo? Então, o margem de segurança é a quantidade vendida, quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio de quantidade. Professor, é só isso? É só isso mesmo, aluno. Qual foi a quantidade vendida? 6.000. E qual é o ponto de equilíbrio? 4.800. Certo? Então, qual é a nossa margem de segurança? 1.200 unidades. Entendi. Esse é muito fácil. Pô, professor, isso é fácil demais. Margem de segurança é a quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio. Mas para que isso serve? Não é que não. Para que isso me serve? Isso me serve para isso aqui, ó. Qual era a margem de segurança? 4.800, né? E ele vendeu 6.000. Ele me vendeu 6.000. Né? Ele foi vendido 6.000. Então significa que do ponto de equilíbrio até esse valor da venda, isso é a margem de segurança. A margem de segurança é o quanto eu tenho para trabalhar, certo? Eu tenho 1.200 unidades para ser trabalhada. Nessas 1.200 unidades eu posso fazer o quê? Eu posso reduzir, dar um desconto para tentar aumentar as vendas. E aqui você vai ter informações para como trabalhar isso aqui. Se suas vendas diminuíram para 5.800, significa o quê? Que quando era 6.000, eu tinha... Quando era 6.000, eu tinha 1.200 unidades de margem de segurança. Agora com 5.800, qual é a minha margem de segurança? É só 1.000. Então a margem de segurança é o que sobrou aqui. O que foi vendido além do ponto de equilíbrio. Certo, gente? O que foi vendido além do ponto de equilíbrio é a nossa margem de segurança.
ok? Ufa, é matéria, né, professor Ivan? É muita matéria. E o ponto de equilíbrio, tanto a margem de segurança como a margem de contribuição, é como a gente vem falando, são peças fundamentais nessa tomada de decisão, não é, professor? Com certeza, professor. E o aluno está refletindo aqui que está aprendendo bem, que o chat está tranquilo, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, o que pressupõe que o aluno aí, você mesmo que está rindo aí, está entendendo bem o conteúdo. Você percebeu que basta você conhecer a fórmula que foi bem passada pelo professor, que você vai compreender todos esses conceitos que aqui foram colocados, né? Ponto de equilíbrio, margem de segurança, né? E professor, o que eu tenho a concluir aqui é que todos os alunos aqui e os tutores estão entendendo bem essa matéria, porque temos a informação aqui do Espigão de Oeste que os alunos estão atentos, o que significa dizer que compreenderam bem o assunto. Não foi, pessoal? O pessoal está rindo aí, mas eu estou percebendo que você aqui pelo chat. É isso aí, pessoal. É matéria. Vamos aproveitar que a gente tem um tempinho, vamos dar uma olhada de novo nos nossos conceitos, tá ok? Então, margem... Opa, vamos começar de baixo para cima? Não, pessoal, vamos começar lá aqui na margem de contribuição. Margem de contribuição. O que significa isso? É o preço de venda menos custos e despesas variáveis. Esse preço de venda menos os custos e despesas variáveis vai gerar a margem de contribuição. Isso significa o quê? É o valor que vai sobrar para a gente pagar nossas despesas, ok? Então, 10 menos 5, sobrou 5 para a gente pagar nossas despesas. Vamos lá, rever mais um conceito aqui. Análise do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quê? É o nível de venda necessário para cobrir todas as despesas operacionais. Ou seja, o ponto que as receitas e despesas são iguais a zeros. Quando conseguimos cobrir todas as nossas despesas e receitas, todas as nossas despesas e custos, né? O análise de ponto de equilíbrio é importantíssimo para a tomada de decisão do gestor. Sempre viemos falando, isso que nós andamos dando é para a tomada de decisão do gestor. E vimos o nosso gráfico. Esse gráfico, fator importantíssimo para a nossa aula de hoje, que significa o quê? Que o PE é o ponto zero. Daqui, a partir da venda acima de 5, está vendo aqui? Acima de 5, temos o quê? Lucro. Temos o lucro. E as vendas abaixo dos 5, o que temos? Prejuízo. Então, esse é o ponto fundamental para tomar a decisão do gestor. Vamos ver aqui na continha que a gente viu. Mas, professor, e como fazer isso? Primeiro a gente tem informação. Preço de venda, custos fixos, despesas fixas, variáveis. Vamos ver essas contas de novo aqui. Margem de contribuição. Margem de contribuição é o quê? Preço de venda menos custos de despesas variáveis. Como que eu faço isso? Preço de venda. Preço de venda está aqui em cima. Olha, 100. Preço de venda está aqui, ó. 100. Qual é nossos custos e despesas variáveis? Custos e despesas variáveis. Custos e despesas variáveis. 40 por unidade e 100. Então, e 10. 40 mais 10 é o quê? 50. 50 menos 100, achamos a nossa margem de contribuição. 50 unidades. Simples, simples. Professor, nunca foi tão clara essa aula como eu entendi isso. Não, vocês estão demais hoje, rapaziada. Mas vamos lá, rever o PEC. O que é o PEC? Custos e despesas fixas. Lembra? Dividido pela margem de contribuição. Lembra lá no começo que eu falei que precisaríamos de duas fórmulas para identificar o PEC? Exatamente. Precisamos fazer essa primeiro para depois ir para essa. Custos de despesas fixas, quais são? Está aqui, está aqui. Valor, 180 mil, 60 mil. Então o que eu faço? Somo 180 mais 60, certo? E divido por 50. Quando eu dividir, o que eu vou achar? Eu vou achar a unidade necessária para chegar no ponto de equilíbrio.
essa unidade de 4.800 significa o quê? Vamos voltar lá. Significa que quando eu vender 4.800 unidades, eu estarei zerado com as minhas dívidas. E a partir daí é lucro. Exatamente, a alegria de todos é lucro. E o PEC do valor. O que é o PEC do valor? Eu quero saber, aqui eu já tenho unidade, eu quero saber qual valor eu preciso alcançar para cobrir todos o restante das... Para mim ter lucro, desculpa pessoal, a partir de que momento eu vou ter lucro. Então significa o quê? Que quando eu alcançar 480 mil, a partir acima disso é lucro, ok? E vimos também a nossa margem de segurança. A nossa margem de segurança é o excedente das vendas da empresa, certo? Excedente. Ponto de equilíbrio está aqui, não está? Então, o que passou do ponto de equilíbrio é o excedente, certo? Representa quantas vendas podem cair sem que haja prejuízo para a empresa. Vamos ver a fórmula disso aqui? A fórmula é uma fórmula muito tranquila. Margem de segurança é igual a quantidade vendida menos a PEC, PE em quantidade, o ponto de equilíbrio em quantidade. Professor, dá outro exemplo aí pra gente. Claro que eu dou. Vendia, nossa PEC é de 3.000. Minha venda foi excepcional. Venda excepcional, 5.000. Olha, eu andei vendendo 5.000. Isso significa que eu tenho quanto de margem de segurança para poder trabalhar? Eu tenho 2.000 unidades de margem de segurança para poder trabalhar, certo? Então quer dizer que nessas 2.000, mesmo se cair, eu ainda continuo trabalhando no lucro. Certo, aluno? É isso. Hoje a gente levou mais compassado, deu tempo da gente rever, mas não basta só isso não. Basta você tem que pegar em casa e ver também em casa e rever as aulas. Certo, professor Ivan? Certo, professor Luiz. Assunto de suma importância para a empresa conhecer. Você, na função de assessorar a empresa, nesse sentido, você vai indicar para o gestor dela, para o patrão, e que, patrão, necessário, por exemplo, numa empresa de calçados, você vai saber qual é a quantidade de calçados por mês que você deve vender para você chegar ao seu ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, se seu ponto de equilíbrio for 10.000 unidades de calçados, você vai dizer, olha, nós vai motivar os empregados da empresa ou a empresa como um todo, indicar que deve-se vender uma quantidade X de calçados para que a empresa conheça a sua realidade operacional e a realidade de lucro ou prejuízo, tá? Então, desses aí, o principal, todos são interessantes, mas o principal que você deve conhecer é o ponto de equilíbrio, é a quantidade necessária de bens que você deve vender em determinado período, para que você conheça, a partir de então, se haverá lucro ou prejuízo. Obrigado mais uma vez, professor. E agora vamos para a nossa atividade de sala e reforçar nossos conhecimentos aprendidos hoje. Beleza, aluno? E a primeira questão da nossa atividade de sala foi: defina um método baseado na concorrência e aponte suas desvantagens. Certo? Comigo. Método baseado na concorrência. Tranquilo. É aquele método que o cara abriu uma lojinha, não sabe exatamente como precificar seus produtos. Ele vai aonde? Vai nas lojas locais e verifica o preço de cada um. É aconselhável esse método? Bom, é o seguinte, se o cara não tem conhecimento, é melhor do que nada. Concorde comigo. Mas agora, se ele é um técnico em finanças, não, isso aí não cabe mais. O técnico de finanças ele tem conhecimento para muito mais do que isso. E ele vai saber dizer o quê? Que o preço de venda pode não estar cobrindo a despesa, porque ele entende de
margem de contribuição, ele entende de ponto de equilíbrio, ele entende de margem de segurança. Não é, professor Ivan? Esse método aí é para alguém que não tem muito conhecimento. E para o técnico de finanças, o que você acha? O professor Luiz falou tudo. Você, aluno do IFRO, estará totalmente capacitado para assessorar a gestão, a administração, a empresa em que você estiver trabalhando, né? Você vai, e muito, e o patrão vai agradecer em demasia esse seu conhecimento, né? Essa aula que nós estamos aqui passando para vocês, conhecimentos de suma importância na sua vida profissional. É isso aí. Vocês não estão aqui à toa, não. Vocês estão para aprender e depois botar em prática. Então, vamos estudar, vamos rever e botar isso em prática. Vamos ver a resposta da questão 1? Resposta da questão 1. Consiste basicamente em observar os preços praticados por concorrentes diretos e segui-los ou não, de acordo com o objetivo traçado para a empresa, certo? Então, a lojinha A vai lá na lojinha B, na lojinha C, na lojinha D, fala, opa, achei um preço aqui mais ou menos que está sendo praticado. E ele decide seguir ou não aquele preço, né? E qual é a desvantagem? Os preços definidos por este método deixam de considerar o quê? Importantes informações relacionadas aos reais gastos ocorridos. Gastos ocorridos de quem? Dessa empresa. De repente, os gastos dela são maior ou menor do que as outras empresas. Sendo menor, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Professor, tudo bem, eu fui lá, vi que o preço é tal e meus gastos são menores. Então quer dizer que eu posso manter o mesmo preço e posso ganhar maior lucro? Sim, você pode manter o mesmo preço e ganhar maior lucro. Mas você pode usar uma outra estratégia. Que estratégia? Eu posso vender por um preço menor do que as concorrentes. E com isso, atrair consumidores. É isso. Então, como a gente vem falando desde o começo, custo ajuda na tomada de decisão do gestor. Custo é informação, né? E o que acontece no método baseado no concorrente? Ele deixa de considerar informações importantes, as relacionadas aos reais gastos da empresa, né? Levando, em alguns casos, a empresa a operar em faixa de prejuízo. Então, considerar seu preço de venda simplesmente o preço de venda do concorrente não é o melhor método. É um método, sim, mas não é o melhor método. Então, qual é o método ideal? Bom, o valor percebido é um bom método, mas para isso a gente precisa saber os custos. Então, o início de tudo é um método baseado nos custos, certo? E você, técnico em finanças, sabedor disso, não vai fazer um preço baseado no concorrente, vai estudar a organização, vai estudar os preços praticados, os custos que são incumbidos dentro de cada produto para chegar a seu preço de venda. Mas vamos para a questão 2. Defina o método baseado nos custos. Como já foi falado, neste modelo de precificação, né, os custos exercem papel fundamental na tomada de decisão para a formação do preço. Certo? Isso aí. Devendo estar claro 3 itens para a formação do preço de vendas. Ou seja, para a gente fazer a formação do preço, baseado nos custos, precisamos saber 3 itens básicos. Quais são? Custo unitário, encargos tributários e margem de ganhos desejados. Certo? Beleza. Então, como viemos falando, o preço de venda com base nos custos, ele vai verificar o quê? Os custos reais da empresa, os encargos tributários, as despesas, e vamos fazer um preço baseado em cima disso, e não sempre no achismo, simplesmente observando a concorrência. E a empresa, ela se conhece e a partir de se conhecer, ela consegue definir o preço dos seus produtos. Mas o preço de concorrência também não é totalmente jogado no lixo, porque podemos observar o quê? De repente, observando o preço de concorrência, tem um preço menor do que o seu. Opa, ele tem um preço menor que o meu. Se você não conseguir trabalhar com um preço menor, sem ter lucro, sem ter despesa, prejuízo, então, por que não seguir o preço do concorrente, né? Desde
que esse preço não te cause prejuízo, né? Desde que não atrapalhe o quê? O seu ponto de equilíbrio. Vocês estão vendo? Está tudo interligado. Aula 1 interligada com a 2, aula 2 interligada com a 3. É necessário passar passo a passo, rever que elas estão interligadas. E eu tenho certeza que você que prestou atenção está ciente disso, certo? Vamos para a próxima questão? Questão 3. Calcule o preço de venda unitário de uma empresa que apresenta os seguintes dados. A empresa apresentou o quê? Quantidade produzida, 5.000. Custo com matéria-prima, 200.000. Custo com embalagem, 30.000. Custo com mão de obra, 80.000. Despesa administrativa, 12.000. Despesa financeira, 5.000. Despesa com venda, 10.000. Margem... Não, o professor foi muito bom comigo aqui. Ele já deu até a margem de ganho sobre os custos. E, pô, ele também deu aqui, ó, margem de ganho sobre o lucro bruto. E deu os encargos tributários. Esse professor é excelente. Mas para que serve isso aqui? Vamos ver. Para facilitar para vocês, o que já foi colocado? Olha, variável, fixa, variável, fixa. Tá vendo? Já foi colocado variável e fixa. E é importante até mesmo estudarmos essa tabelinha posteriormente. Quem sabe não cai na prova? O que é o custo variável, o que é o custo fixo, que custos são esses, diretos e indiretos. Olha, de repente essa tabelinha pode ser uma boa estudar, hein? Mas vamos para a resolução dessa questão. Para a resposta da questão a gente precisa do quê? Make-up divisor e make-up multiplicador. Rapaz, make-up divisor, make-up multiplicador. É um pouquinho complexo, eu sei. Mas se a gente olhar no final, é fácil. É verificar números, porcentagens e calcular. Depois que a gente achar isso, a gente acha número mágico. Lembra aquele número mágico? Que no final é dividir ou multiplicar. Como achar esses números que exigem um certo trabalho, entendeu? A partir do momento que você sabe o valor desse número, aquele valor ele vai ser aplicado a todo produto, né? O trabalho vai ser achar esse valor, esse númerozinho mágico. Vamos tentar achar esse número mágico nessa questão aqui? Resposta da questão 3. Vamos lá. Professor Ivan, antes de eu responder aqui, não precisa nem olhar não. Ó, eu quero saber, alguém disse que respondeu? Estou vendo esse chat muito parado. Pois é, professor, hoje realmente é bem parado o chat, ninguém se manifestou aqui ainda, dando aquele alô, pelo menos, dando a resposta do exercício, né? Participe aqui, dá tempo, falta pouco tempo aí para a gente terminar, manda alguma informação para a gente aqui, manda um alô, né? Manda o seu gabarito, né, professor? Olha, hoje eu não estou entendendo, foi tão fácil assim? Não, a próxima eu vou botar mais difícil, pode deixar. Como ninguém deu um alô, eu vou botar mais difícil a prova de avaliação, porque eu sei que vocês estão sabendo tudo, tá ok? Então, ó, essa questão você já sabe, mas vamos comigo que eu vou responder com vocês. Make-up divisor. O que é? 100 menos, 28 e 26. O que é esse 28 e 26? Vamos voltar lá. 28 e 26. Margem de ganho sobre o lucro bruto. Encargos tributários sobre venda. Certo? Cargos tributários sobre venda, margem de ganho sobre o lucro bruto. Vamos lá? Que é... (28 e 26). Eu já botei respondido lá para não termos que calcular. Aquela tabela vai ser a mesma tabela daquela que vimos anteriormente, né? Que vai ter que ser calculado quanto foi gasto de impostos e qual foi a margem de ganhos do lucro bruto, que é aquela definição ó, das despesas, né? E vai ser calculado. Calculou, achou o valor, aí fica fácil. O que a gente vai fazer? Impostos, a margem de ganho, somaremos, somou e subtraiu de 100. Entendeu? Então vamos lá, 28 mais 26, 54%.
54% menos 100, opa, olha o número mágico aqui, dá 46%, né? Dividido, opa, peraí, vamos lá, professor, o senhor enrolou, verdade, enrolei, tá ok. 100 menos 54, 46, isso. E tem esse divisor aqui, ó, tem esse fator divisor, 46% dividido por 100, achamos um número mágico, 0,46. Então, no multiplicador divisor, temos um número mágico 0,46. E para achar no multiplicador, 1 dividido por 0,46, 2,1739. Achamos outro número mágico. Beleza, professor? Tá, para que servem esses números? Agora ficou fácil. O que a gente tem que ver para fazer nosso preço de venda à vista? Custo dividido pelo make-up. O make-up a gente já sabe, não sabe? Qual é o make-up? 0,46. 0,46. Qual é nosso multiplicador? 2,1739. Professor Luiz, um aluno pergunta aqui, aluno do Espigão do Oeste, Sheila, o 100%, o que é que isso significa, né? Ah, muito bem lembrado, desculpe, aluno. Esse 100% é a receita de venda. Lembramos que esse é um número que a gente está calculando em porcentagem. 28% se refere à carga tributária em cima da receita de venda. 26% se refere à margem de lucro em cima da receita de vendas. Ou seja, independente de qual valor vai ser essa porcentagem. Entendeu? Se eu colocar 100 ou colocar 10, a porcentagem de impostos será 28. Eu estou falando 28 aqui, agora eu fiquei tendo a dúvida se é 28. Margem de... Opa, desculpa, carga tributária é 26. Então, 26. Independente do valor do produto ser 100, a nossa receita ser 100 ou ser 10, a carga tributária vai ser 26. Então, 100% se refere à receita da venda. Ok? Respondi, aluna? Obrigado, é isso aí, vamos participar. Mas vamos lá, continuando. Chegamos aos nossos números mágicos e vem falar de custo. Olha aqui os custos, né? E quais foram os custos incorridos no período? 310 mil. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, os custos. Olha, custo, custo, custo. Tá vendo? Despesa, despesa, despesa. O que a gente precisa para a formação do preço? Custos e não as despesas. Para que o senhor botou essa despesa aí, professor? Não, botou só para atrapalhar mesmo, né? É isso aí, só para atrapalhar. Então vamos lá. Custos, vamos somar os custos. Somou os custos aqui, aqui e aqui. Chegamos ao quê? A 310. Então, para a gente fazer o nosso preço de venda, como que vamos fazer? Vamos somar todos os custos e dividir pelo a margem de contribuição, que será 0,46. Opa, professor, o senhor pulou 5 mil. Que 5 mil é esse? Muito bem, aluno, muito bem, preste atenção. Eu quero saber, aqui é o custo o quê? Custo total. Para mim fazer a margem de o preço de venda, eu faço por valor unitário. Esse número aqui se refere ao valor unitário. Então, o que eu preciso fazer? 310 mil dividido por 5 mil, certo? Que 5 mil é esse, professor? De onde o senhor tirou 5 mil? De onde o senhor tirou 5 mil? Bom, os 5 mil é a quantidade de venda, de produto produzido. Não sei se está aí, então esses 5 mil é a quantidade de produto produzido. Eu pego os 310, custo total, divido pela quantidade produzida e acho um valor unitário, que será 62. 310 mil dividido por 5 mil vai dar 62. 62 eu faço o quê? Divido 62 por 0,46, que eu vou achar o valor de 134,78. Ok? 134,78. Professor, eu acho que eu prefiro pelo multiplicador.
pelo multiplicador? Beleza, tranquilo. Como é que eu acho o multiplicador? Primeiro eu acho todos os custos, vou lá, somo cada custo. Qual foi o valor do custo? 310 mil, né? Qual era o valor, qual foi a quantidade produzida? 5 mil. 310 dividido por 5 mil. Qual é o valor unitário do produto? 62. Ok? Então, qual é o nosso custo unitário? 62. Multiplicado por quem? Que é esse número aqui? Esse número aqui é esse número aqui, númerozinho mágico. Lembra? 2, 17, 39, que a gente alcançou como? Através dessa fórmula aqui em cima. Ok? E, quando multiplicamos, achamos o valor de 13478. Viu? Mesmo valor. Então, por que isso? Não, isso depende de cada um. Um prefere multiplicar, o outro prefere dividir, mas no final os resultados serão os mesmos, ok? Questão número 4. A empresa XPT produz um único tipo de produto. Seu preço de venda é 85 cada unidade, preço de venda. Sua estrutura de custos e despesas é assim distribuída: custos fixos, despesas fixas, custo variável e despesas variáveis. Custos fixos, 100 mil, despesa variável, despesas fixas, 40 mil, custo variável, 40, despesa variável, 10. Certo? O que essa questão pede? Essa questão é o mix de tudo da nossa sala de aula hoje, hein? Agora, quem acertou essa questão está preparado para abrir sua empresa e já fazer sua formação de preço. Essa questão pede a margem de contribuição, ponto de equilíbrio e a margem de segurança. Quero ver, aluno. Aluno, essa questão eu tenho certeza que você acertou e você já está preparado para fazer formação de preço lá na empresa que você trabalha e também abrir sua própria empresa, certo? Claro que vai precisar estudar um pouquinho mais, se inteirar mais sobre o assunto, mas você já tem o primeiro passo dado. Vamos resolver essa questão? Resposta da questão 4. O preço de venda, 85, certo? Os custos fixos e as despesas fixas. Primeira questão, margem de contribuição. Margem de contribuição. Vocês estão lembrados do que é margem de contribuição? Fácil, fácil. É o preço de venda menos custos e despesas variáveis. Muito bem, aluno. Mas o que significa essa margem de contribuição? Pô, professor, margem de contribuição nada mais nada menos é que o valor que eu vendi menos os custos, o que sobrar é o que vai sobrar para me cobrir minhas despesas e obter um lucro em cima daquelas vendas. Isso aí. Então, o margem de contribuição é o preço de venda menos os custos e o que sobrar vai cobrir as despesas e os custos fixos, as despesas fixas, assim como seus impostos, taxas de impostos. Mas a margem de contribuição ela tem uma outra função importante, que a gente vai ver na próxima resolução. Margem de contribuição, então. Que 85 é esse? Olha aqui, ó. Preço de venda, 85 menos o quê? 40 mais 10. Que 40 mais 10 é esse, professor? Custo, lembra aqui, ó? Custos e despesas variáveis, 40 mais 10. Ou seja, nesse produto de R$ 85, 40 foi gasto com custos variáveis e 10 foi gasto com despesas variáveis. Então, 40 mais 10, 50. 50 menos 85, R$ 35 por unidade. Certo? Então, o que quer dizer isso? Que quando eu vendo um produto a R$ 85, me sobra R$ 35 para mim cobrir todas as outras despesas. Todas as despesas, impostos, taxas, certo? E isso você pode fazer um cálculo de quanto sai despesa, taxa e verificar se esses R$ 35 está sendo suficiente ou não para cobrir. Vamos embora. Ele tem outra função importante. Qual é a outra função importante? PEC, ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é importante, muito importante, hein, pessoal. E como que a gente calcula ele?
custos e despesas fixas, dividido por quem? A margem de contribuição. Olha, palavrinha importante. Margem de contribuição unitária. Né? Palavrinha muito importante essa margem de contribuição unitária. Vamos fazer o cálculo? Qual é o PEC desses custos aqui dessa empresa? PEC. Custo de despesas fixas. Cadê elas? Aqui, ó. Custo de despesa aqui, fixa, 100 mil. Despesas fixas, 40 mil. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha empresa, ela tem custos fixos em 100 mil e despesas fixas em 40 mil. Beleza, professor, entendi. Então, o que eu faço? 100 mais 40 dividido por 35. Quem é esse 35, professor? Lembra a margem de contribuição? 35 é a nossa margem de contribuição. 35 é essa margem de contribuição aqui, ó. 35 por unidade, o valor. Então, quando eu pego 100 mais 40, dá 140. Dividido por 35, eu chego o quê? 4.000 unidades. 4.000 unidades. Vamos lembrar aqui, ó. 4.000 unidades. Aquele gráfico. Vamos dizer aqui. Deixa eu apagar aqui. 4.000 unidades. 4.000 se encontra aqui, ó. 4.000 unidades. E o valor se encontra aqui. Então, quer dizer que se eu vender menos de 4.000 unidades, estarei tendo prejuízo. E se eu vender mais, estarei tendo lucro. Certo? Lembra, olha. Prejuízo, estarei tendo lucro. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Certo. Professor Luiz, agora sim os alunos estão se manifestando aqui no nosso chat, né? Aluno de Vilhena, a Kelly, Wilson e a Marlúcia acertaram essa questão aí, professor, hein? Parabéns aí, então, os alunos de Vilhena. E outra pergunta aqui, professor, com relação às fórmulas, serão disponibilizadas as fórmulas na prova? Aluno, essa é uma pergunta boa. Eu quero saber se essas fórmulas serão disponibilizadas na prova. Bom, eu acho que não. Acho que vocês vão ter que saber algumas fórmulas básicas aqui, tá ok? Pelo menos as fórmulas básicas vocês vão ter que ter conhecimento. As mais complicadas pode estar na prova ou não. Eu acho que não vai estar não, então é importante vocês estudarem e dar uma olhada melhor, tá ok? Mas de repente também pode estar. Isso eu vou deixar para vocês descobrirem se estudam ou não estudam, tá ok? Vamos voltar para a resolução da questão. Aqui, ó, 140 mil dividido por 35, 4.000 unidades. Vamos lá, pessoal. Resposta da questão. O que ele quer? A margem de segurança. O que é a margem de segurança? Quanto eu vou ter além do meu ponto de equilíbrio para mim poder trabalhar. Ok? Então, quanto era meu ponto de equilíbrio? 4.000. Vamos supor que essa empresa vendeu 5.500 unidades. Né? O que aconteceu? 5.500 menos 4.000, 1.500 unidades. Margem de segurança. A margem de segurança. Vamos voltar ao nosso ponto, à margem do ponto de equilíbrio? Aqui deu 4.000, não deu? Então ele vendeu 5.500 unidades. Então está aqui. Significa que ele vai ter esse espaço aqui para poder trabalhar. O que tiver entre 4.000 e 1.500 é a margem de segurança dele. E ele vai verificar como anda o andamento. Olha, ela caiu, agora ela está em 5.000. Opa, só tenho 500. E assim tomar ações para poder corrigir essas margens de segurança. Ufa. Professor, é meio complicado. Não é nada, é tranquilo. Lembra que eu falei? Depois que você tem a fórmula, é só jogar na matemática, certo? Agora, o que eu acho realmente complicado na prática? Não estou falando em questões. Muitos alunos se preocupam simplesmente em resolver questões. Tudo bem, é parte avaliativa, precisa passar. Tá ok. Mas vocês têm que lembrar que isso aqui você está fazendo por algum motivo. E qual é o motivo? A inserção no mercado de trabalho. Ou auxiliar na sua tomada de decisão, ou auxiliar na loja do meu pai, ou criar minha própria loja.
Então a gente está falando da prática. Como funciona isso na prática? As fórmulas você tem. Você vai só jogar os números e pronto, certo? Qual é a parte mais difícil disso? Identificar o que é custo direto, o que é custo indireto, o que é custo fixo, o que é custo variável, entendeu? Então, depois que passar as provas, que você vai estar sabendo tudo para a prova, o que você vai fazer? Não, eu preciso saber custo porque eu preciso precificar alguma coisa. Você vai voltar lá nos conceitos e tentar identificar direitinho o que é custos diretos, indiretos, fixos e variável. Melhor, você vai fazer isso antes da prova, porque isso cai na prova. Cai ou não cai na prova, professor Ivan? Com certeza, professor, vai cair. O aluno aqui ainda questiona que há fórmulas difíceis, né? E pede para vir na prova, né, professor? E aí, professor, o senhor vai liberar essas fórmulas na prova? O aluno sorriu aqui. Ó, vamos pensar. Até agora eu não vi nenhum docinho chegar aqui. Já estou aqui com vocês um mês, ó. Ninguém mandou um presente. Vamos ver, né? Claro que isso não se faz. Estou falando presente assim pela consideração. Vamos ver, vamos pensar, aluno. Mas antes disso é melhor você estudar. De repente não vem, aí fica complicado, certo? Então, pensando na prova, vamos rever de novo essas fórmulas para você massificar. Vamos lá para essa questão aqui, make-up, primeiramente. Tá vendo aqui? O que eu falei que é o mais complicado na prática? O mais complicado é identificar esses custos. O que são os custos variáveis, os fixos, né? Essa é a parte mais complicadinha. Claro que para a prova eu já vou, com exceção de uma questão que vocês vão ter que identificar o que é fixo, se é um custo fixo ou um custo variável, ou vai ter uma questão dessa que vocês vão ter que identificar. Por exemplo, mão de obra. Se não tivesse aqui fixa, a mão de obra. A mão de obra é um custo o quê? Direto ou indireto? Mão de obra, custos diretos, né? Embalagem, custo com embalagem. Isso é direto ou indireto? Direto, certo? Matéria-prima usada. Isso é direto ou indireto? Direto. Não, isso aí pode cair alguma questão assim na prova, então vamos estudar. Mas, não sei se vai ter fórmula ou não vai. Vamos ver essa fórmula do make-up de novo, então. O que o make-up faz? É 100%. A aluna perguntou, o que é 100%? 100% é o imposto de taxa sobre venda mais a margem bruta, né? E make-up multiplicador, 1 menos a margem. Que vai gerar essa fórmula toda. Que vai gerar o quê? Um número mágico, que vai ser multiplicado ou dividido. Bom, gente, vocês vão pedir desculpa, mas tem um cara aqui atrás da câmera aqui levantando um minuto, vai acabar. Bom, infelizmente não conseguimos rever tudo. Eu queria também agradecer o pessoal da produção, que vocês pensam que só tem nós dois aqui, não, mas tem um pessoal por trás disso tudo, certo? Queria agradecer a todos e dizer para vocês o seguinte, olha, hoje estamos terminando a nossa matéria, mas faremos revisão na próxima aula e vocês vão sair muito bem na prova. Professor Ivan, último recado aí? Rapidinho, o tempo é corrido, né, professor? Agradeço a paciência e a presença de vocês aqui no chat, né? E conto com vocês na próxima aula, na revisão. Não percam a revisão, pessoal. Vamos para casa e vamos estudar.